Tua manhã com mais alegria, só aqui na Clube FM. Você está ouvindo Manhã na Clube. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 31 minutos. Nós estamos começando mais um Terça da Saúde, o primeiro desse ano de 2023. Como é bom falar sempre, né, de saúde, de cuidados, e hoje a gente vai falar dos cuidados daquele serzinho que nos faz tanta companhia, dos nossos pets. Primeiro quero dar bom dia para Natália, bom dia para o pessoal lá da Fórmula 7. Como é que passaram a virada do ano, Nath? Bom dia, Vanessa, bom dia, ouvintes. Maravilhosamente bem, né? Que Graças a boa. Deus, sim. Maravilhosamente bem, todos com saúde, e que iniciaremos o ano de 2023 com muito sucesso, né, Vanessa? Se Deus quiser. E quero dar bom dia mais uma vez para a Cristiane Lume, que é veterinária e vai falar sobre os cuidados dos nossos pets no verão. Bom dia, Cristiane. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Nath. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Cris. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, e vamos falar dos nossos bichinhos, né? Nossos amigos fiéis, né, Cris? Eu acho que agora, né, a chuvinha, espero que dê uma trégua, e vamos entrar no processo do verão, né? Então, durante o verão, há alguma mudança no comportamento dos animalzinhos, Cris? Sim, que nem a gente estava conversando até de nós, né? O sol, ele traz muita vivacidade, tanto pra gente quanto pros animais. Então, é natural, num processo que a gente muda desse friozinho para um calor exorbitante, um calor maior, que é o que a gente geralmente vive aqui, os animais sentem essa mudança climática brusca, né? Então, eles podem ficar um pouquinho mais quietinhos, ou mesmo dar aquela agitação toda e eles prostam logo em seguida, porque eles têm muita sobrecarga da temperatura. Naturalmente, eles têm uma temperatura mais elevada que a nossa, então a gente até assusta, fala, nossa, eles estão com febre. Mas não, porque eles giram em torno aí de 39 graus, o que é muito mais que nós, e o calor, eles afetam muito mais a eles. E o calor, não sei se é real ou não, mas o calor, ele pode, o inverno, perdão, ele pode trazer algum malefício para a pelezinha do animal. Às vezes molha, não enxuga bem, né? Pode trazer alguma questão de doença para a pele do animalzinho? Pode sim. Inclusive, é uma época de alta incidência de dermatite úmida. Porque são aqueles animais que geralmente têm um pelo mais longo, que ou eles molham na chuva, ou mesmo a gente dá banho em casa e deixa eles secarem, e aquele pelo ele não seca totalmente. E fica aquela umidade, aquele calor resguardado embaixo do pelo, que propicia a lesão de pele, propicia alguns parasitas, né, internos mesmo do próprio animal que florescem, ou externos que podem afetar. E nessa chuvarada, qual que é o cuidado? Porque às vezes o animal sai, vai fazer aquela arte, ele rola na grama molhada, volta todo... Arteirinho. Todo sujo de lama, enfim, qual o cuidado que a gente tem que ter, até mesmo para quem tem um animal dentro de casa, para não ficar aquele cheiro de cachorro molhado. Cristiane, o que você fala? Vanessa, o que eu falo? Se ele precisa sair, porque, por exemplo, animais grandes, a gente não tem como guardar ele dentro de casa. Fazer um abrigo para eles que consiga resguardar dessa chuva, então, contrário à chuva, virar a casinha deles, e após eles se molharem, secar bem. Seca ele bem, se for possível até levar para um banho tosa, pode dar um banho, tirar todo esse excesso de sujeira que tem no pelo, porque isso gera muita coceira também para eles, essas alergias podem surgir daí. Então leva para um banho ou tosa mesmo pelo para ficar mais fácil de cuidar em casa. Tanto no inverno quanto no alto verão, a gente indica animais mais sensíveis ou muito peludinhos, pode fazer manutenção com a tosa, para não perder esse controle térmico, mas ajudar no manejo, ajudar próprio no bem-estar deles. Sim. Porque é isso, né? Cachorro Totalmente. dentro de casa nessa chuva, fica aquele cheiro de cachorro molhado. Né? Até os que não ficam dentro de casa mesmo, a gente já até sai no quintal e já começa a sentir o cheirinho, né? E mais, se Deus quiser, logo essa chuvinha vai passar. E os passeios pros pets ou pros demais animaizinhos, eles são indicados mesmo nos dias quentes? São indicados. Eles precisam gastar a energia que eles têm no corpo. Então pode passear, pode dar uma voltinha, pode correr com eles, sempre evitar os horários de alto calor. Porque além de poder ocorrer as queimaduras nas patinhas, também tem incidência de sol, principalmente animal de pele clara. Então isso propicia aí a lesões crônicas, lesões de pele, câncer de pele, carcinomas, né?
Então, sempre cuidar e se possível, até passar um protetor solar, que é muito interessante. Inclusive, eu uso o que a Fórmula Certa me receita. Ótimo. E é fantástico. É fantástico. Dá resultado. Dá resultado. E é extremamente importante para o controle aí da pele dos pequenos. Ou seja, tanto no inverno, então, quanto no verão, há indícios de doença Exatamente. tópicas pro animalzinho, né? Exatamente. Seria a próxima pergunta. Quais os cuidados especiais que nós devemos ter com o nosso pet, né? Principalmente quando o pet já está fragilizado com alguma doença. Hoje em dia é muito comum, pelo menos na farmácia, a gente vê muito isso, Vanessa. Você precisa ver que impressionante. Eu falo que os animalzinhos hoje estão tendo as doenças que o humano tem, né? Então, quais os cuidados no geral, Cris? Às vezes, um cãozinho que tá com câncer, né? O que o dono deve fazer? Quais são as precauções que deve tomar? Porque sair na rua, por exemplo, deixa o cãozinho mais frágil, a imunidade dele já tá um pouco abatida. O que você orienta o pessoal em relação a doenças? Nath, hoje em dia os animais estão vivendo muito mais do que a gente via, né, antigamente. E realmente essa incidência de doenças parecidas com as nossas tem aumentado bastante. Então, os animais com uma sensibilidade imunológica, uma sensibilidade decorrente de algum outro problema, alguma outra doença, eles necessitam de uma certa acompanhamento. Então, pode sair, pode dar as voltinhas, sempre com o responsável junto. E é legal ter um acompanhamento veterinário junto também. Por quê? Por exemplo, um animal idoso com um suposto câncer, ele tem uma saúde fragilizada. Então é interessante a gente estar observando ele. Poucos sintomas, poucos sinais que eles demonstram, às vezes é muita coisa para eles. Então aquela ofegância de um animal cardiopata, às vezes é uma sobrecarga respiratória que ele está manifestando, principalmente no calor. Que a alta temperatura ele não consegue fazer essa troca de temperatura que nem a gente faz pela pele, né? Com facilidade. Então ele precisa, com a respiração, trocar esse calor. Então um animal cardiopata que está com uma ofegância exorbitante, às vezes ele não está conseguindo fazer essa troca de calor e ele entra num quadro de hipertermia. São sinais, às vezes, sutis que a gente observa que pode ser até grave. Então é interessante estar sempre junto, deixar eles num lugar um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais arejado, porque eles precisam disso. Em vez de deixar eles dentro de casa, de repente, fechadinho no quarto, que é o que a gente geralmente faz, né? Porque a gente fica preocupado, então vamos guardar eles perto de nós. Às vezes o que eles precisam é abrir o acompanhamento veterinário. E quais os cuidados, às vezes... eu sei que muitas pessoas cuidam com muito amor e carinho dos bichinhos, mas tem umas pessoas que se deixam por esquecidos, né? Aquele cãozinho ou algum outro animal que tá já na fase idosa, tá com sobrepeso. A pessoa às vezes sabe que o animalzinho apresenta alguma patologia e deixa ele por esquecido. O que você fala para essas pessoas? Vamos dar um puxão de orelha, né? Porque a partir do momento que você tem um petzinho ou qualquer animalzinho, a gente tem que incidir o amor por eles, né? Exatamente. É assim, quanto mais debilitado eles têm, mais necessidade de nós eles têm também. Óbvio que a gente não vai tratar eles como uma criança, carregar embaixo do braço 100% do tempo, mas fazer o acompanhamento deles de uma forma adequada, né? Responsável, exatamente. Porque uma obesidade, por exemplo, ela não é só o sobrepeso, ela tem um estresse metabólico por trás muito grande. Então é aquele animal que ele não consegue processar a alimentação muito bem, é aquele animal que não vai conseguir dar as voltinhas que ele precisa. Então a gente precisa dependente, né? A gente precisa estar ali regrando na alimentação, regrando na temperatura, regrando já na mobilidade deles, estimular eles mesmo, né? É muito importante as pessoas tomarem consciência disso, né? Muitos esquecem, abandonam, solta. Eu tô vendo muito até cachorros de grande porte, não sei se os pequenos, você pode nos responder isso. Eles gostam muito de piscina, né? Eles podem aproveitar a piscina junto com os tutores, ou no período que o animalzinho tá dentro da piscina é só ele que tem que estar lá, não pode
o humano entrar junto? O que você fala em relação a isso? Porque eu vejo bastante gente postar story dos cachorrinhos na piscina. Nath, os grandes gostam, mas os pequenos estão gostando também, viu? Estão gostando bastante. Não são bobos, não. Eles gostam dessa atividade de nadar, só que é importante sempre ter um responsável junto. Então, eles entraram na piscina, tem alguém perto. E saiu da piscina também, aquele animal que gosta é aquele animal que vai sair correndo quando vê a piscina para pular dentro. Então, deixar a piscina sempre fechada, eles em áreas diferentes. Se vocês não estiverem perto, então fecha a área da piscina, porque eu já vi acontecer do animal gostar tanto da piscina que ele sai correndo de onde ele tá para pular na piscina e às vezes ele não consegue sair ou ele escorrega e se machuca lá dentro. Aí pode ser uma lesão um pouquinho mais grave. Até um afogamento, né? Exatamente. Piscina ou furou, até mesmo praia, essa época que a gente vai pra praia, o mar também é extremamente perigoso, porque eles não têm a noção da maré, né? E profundidade, eles só vão brincando. E eles gostam de desafio. Exatamente. Querem ir. Tem que ficar sempre junto. Em relação ao banho, de quanto em quanto tempo que você acha que o animal deve ser higienizado numa clínica, né? No pet? Tem pessoas que levam, acho que, principalmente esses peludinhos, né? Uma vez por semana. O que você orienta ao pessoal? Como que é o procedimento do banho? Essa época do ano é menos, é mais? No verão é mais, é menos? O banho, ele vai muito de acordo com a pessoa, né? Com a necessidade do animal. Essa época do verão é uma época que eles procuram mais o banho. E eu até recomendo o banho manter com uma certa regularidade, até mesmo se vocês quiserem a tosa, pode ser mantida com uma regularidade menor para manter essa pelagem não tão alta, não tão densa. O próprio banho, ele retira o excesso de pelo, né, as pelagens mortas de baixo, então isso já ajuda na troca de temperatura. Então pode manter o banho normalmente. Obviamente que tem aqueles animais que vão 2 vezes por semana, às vezes 3, aí já é demais. Mas pode manter semanalmente, a cada 15 dias. Tem animal até que precisa de uma vez só por mês, mas que isso é danoso para a saúde do pelo dele. São mais os de pequeno porte, São mais né? os de pequeno porte. Os de grande porte geralmente tem um espaçamento. Enquanto, assim, os de pequeno porte, os shih tzu, aqueles pequenininhos, aí parece que tem que ter mais cuidado ainda, né? Tem que ter mais cuidado. Eles se machucam, eles são muito frágeis, né? Muito, né? Se a gente tem um vira-latinha ali, parece que ele é duradouro. Ô Cris, o que você deixa de mensagem pro pessoal que adota um cachorrinho, ou um gato, ou outro animal? Lá na minha casa, a minha filha é fã de calopsita. O que você orienta o pessoal? Que mensagem que você deixa de cuidado pros animais no verão, no inverno, no dia a dia, na rotina, né? E entender que a partir do momento que a gente cede uma adoção, a gente tá cedendo um amor também, por mais que seja de 4 patas, mas é um amor que a gente dá também pros pets, né? Pra qualquer outro bichinho. Qual a mensagem que você deixa pro pessoal? Então, Nath, a gente acabou de sair de um mês de conscientização de abandono de animais, então assim, a gente tem que levar isso não só para dezembro, né, mas pro resto do ano. A partir do momento que a gente adota um animal, a gente adota a responsabilidade também. Total. Então, assim, não é aquela coisa de, é um prazer momentâneo, uma companhia momentânea. Eles vão acabar estando com a gente, né, trazendo todo esse amor puro que a gente fala durante aí seus 19, 20 anos. Tem animal que até mais, né, aí as tartarugas, os papagaios. Então, assim, tem que ter responsabilidade, né? Tem que ter o carinho. Eles dão todo o carinho verdadeiro pra gente e, assim, sem esperar nada em troca, mas a gente é responsável por eles, e né? às vezes adotam um bebê, né? Exatamente. Um filhotinho. E você esquece que aquele animal vai crescer e que a gente vai ter que ter a responsabilidade de cuidar dele quando ele estiver idoso, né? Exatamente. É gasto, né? Mas a escolha é nossa. Porque... É a responsabilidade, de novo, falando, né? Que tem que ter essa noção de que a gente tem que acompanhar ele até, né? Quando ele estiver doente, quando ele estiver idoso, da mesma forma, né? Exatamente, eles vão estar com a gente, né? Assim como a gente tá assim, dando esse amor pra eles retribuem até mais, muitas vezes. Então é um amor recíproco, né? A gente tem que ter essa... Como se diz, né? O cuidado do bichinho é tão importante que eles começam a sentir tudo que a gente tá sentindo também, né? A gente tem alguns pacientes que vai na farmácia que relata, fala assim, olha, eu cuido de depressão,
E o animalzinho tá no mesmo ritmo, que eu acho que a pessoa acaba desabafando com o animalzinho, né, Cris? Mas eles têm essa sensibilidade humana, né? Hoje em dia a gente fala muito, Nath, de medicina sistêmica, né? Essa família multiespécie. Então eles criam uma conexão com a gente que eles realmente são como se fosse para-raios, né? O que a gente tem, geralmente, o animal tem também. Eu tenho uma artrose absurda em tornozelo. A minha cachorra tem também. E assim, é engraçado a gente pensar nisso, né? Então eles desenvolvem as mesmas doenças que a gente, eles vivem o mesmo mundo que a gente. E assim, se a gente não se abandona, porque a gente vai abandonar eles, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom, né, Cris? Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu acho que é isso, Vanessa. Isso. Todas as perguntas esclarecidas. A Cris é sempre muito bem-vinda aqui no Terça da Saúde. Uma parceiraça nossa da Fórmula Certa. Muito a gente bom. agradece muito a sua presença aqui. E vamos cuidar dos nossos bichinhos, né, Cris? Sempre. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Nath, Obrigada pelo convite. a você, Cris. Até a um próxima. prazer. Até a próxima. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde. Clube FM.